mãos dadas, juntos louvando ao nosso grande Rei. Canto meu Pai, digno és, Senhor. Abba, meu Pai, digno és, Senhor. De mãos dadas, juntos louvando ao nosso grande Rei. Canto Abba, meu Pai, Santo és, Senhor. Abba, meu Pai, Santo és, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Creio que Ele é o Filho de Deus. Creio que morreu e ressuscitou, pagou o preço por todos nós. Sei que estás aqui entre nós, com poder para curar e nos salvar. Eu creio em Ti, Senhor. Creio que Tu és o Filho de Deus. Creio que morreste para nos salvar, pagaste o preço por todos vós. Sei que estás aqui entre nós, com poder para curar-nos e nos salvar. Canto Abba, meu Pai, Santo és, Senhor. Abba, meu Pai, Santo és, de mãos dadas, juntos louvando ao nosso grande Rei. Reunidos em família, somos juntos louvando ao nosso Rei. Hoje estamos reunidos em família. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Hoje é um dia especial e nós, como Presbitério do Rio de Janeiro, estamos celebrando mais um ano de organização da nossa denominação. 118 anos, desde que aqueles
pastores e presbíteros, naquela noite de 31 de julho, resolveram sair daquela reunião do sínodo e, debaixo de muita oração e louvor, organizaram a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E nós, como herdeiros desta tradição, herdeiros dessa tradição de fé, estamos aqui mais uma vez para celebrar. E esse ano, em meio à pandemia que vivemos, mais uma vez essa celebração será de forma virtual. Seja bem-vindo, vamos juntos adorar ao Senhor. O Senhor é a nossa força, a força da igreja. E nós vamos juntos adorar e exaltar ao nosso Deus. Juntos, queridos irmãos e irmãs, prepare seu espírito com a sua família e vamos juntos adorar ao Senhor nesse culto de adoração. Iniciando, vamos ler o Salmo 100, um salmo de celebração ao nosso Deus. Nós queremos convidar a nossa irmã Ruama, coordenadora regional de jovens, para fazer essa leitura. Vamos ler. Graça e paz, irmãos. Nesta noite estamos comemorando mais um aniversário da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E agora faremos uma leitura bíblica em Salmos 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Ficaremos agora com o Ministério de Louvor da primeira Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, no Rio de Janeiro. Foi deixando o seu trono que Deus veio até nós, e sendo pobre nos fez ricos através do seu amor. Deus de todas as gerações, alcançando a todos nós, dando-nos o seu amor. Não importa quem nós somos, sempre nos conduz à luz, sua grande luz. Deus de todas as gerações. Antes que essa luz brilhe assim, Deus o Pai com seu amor planejou dar o seu Filho, Jesus Cristo Salvador. Deus de todas as gerações, alcançando a todos nós, dando-nos o seu amor. Não importa quem nós somos, sempre nos conduz à luz, sua grande luz. Deus de todas as gerações. Não é pela nossa força, Não é pela nossa força, mas no seu nome de poder. no seu nome de poder. E as gerações o louvam. Cantai, cantai.
sua luz, sua grande luz. Deus de todas as gerações, é o Deus de todas as gerações, é o Deus de todas as gerações, é o Deus de todas as gerações. A graça e a paz a todos e todas. Estamos celebrando 118 anos. Vamos orar, agradecer a Deus por isso, porque Deus tem sido bom para todos nós, tem sido bom para a nossa igreja, para a nossa denominação e para o nosso presbitério em particular. Oremos. Senhor, nós te somos gratos, nós te bendizemos, Senhor, nós te prestamos culto, Senhor, porque tu tens sido bom para nós. Nós te agradecemos do fundo do nosso coração. Tu és o grande Deus, é o nosso Deus, é o único Deus e não há outro além de ti. Te agradecemos pelas lutas que já enfrentamos, pelas dificuldades que já passamos, Senhor, mas por todas elas nós já fomos vitoriosos. Nossos irmãos e irmãs que há tanto tempo compõem essa denominação e esse presbitério em particular, Senhor, que há muitos anos lutam com nossa igreja, lutam pela evangelização, lutam pela causa da evangelização, Senhor, fazem isso tudo para ti. Te agradecemos e te louvamos por tudo isso, porque nós sentimos a tua presença, sentimos o teu cuidado, sentimos o teu amor, Senhor, em nossas vidas e sabemos que temos feito o que é certo, porque temos pregado o teu evangelho, sabendo que é da tua vontade o que fazemos. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, por isso e por tudo aquilo que tu és, porque tu és o Deus que tu tem nos sustentado em todas as coisas, em todo o tempo, e tu tem enviado o teu Filho, Senhor, para morrer pelos nossos pecados, e por isso nós te somos gratos e estamos alegres por mais um ano de vitória, por mais um ano ao teu lado, por 118 anos de muitas vitórias. No nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Boa noite a todos, boa noite a todas. Queremos saudar a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite festiva de aniversário da nossa amada igreja, 118 anos da nossa igreja, nós celebramos essa data, nós louvamos e adoramos ao Senhor, mas também nós olhamos para nós como igreja e percebemos que somos ainda pecadores, nós erramos. E quero pedir para você, amado, para você, amada, que nesse momento você confesse, você coloque os seus pecados diante do altar do Senhor e peça perdão. Igreja, peça perdão pelos seus pecados. Provérbios, capítulo 28, o versículo 13 diz assim: quem oculta seus pecados não prospera, quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Confesse os seus pecados, ore ao Senhor, se coloque diante do Senhor nesse momento. O Deus criado por mãos de alguém, és um Deus que não depende de nada e ninguém.
toda vida detenha o seu poder e o seu eterno nome nunca passará. És o Deus fiel e digno de todo o meu louvor. Tu és Deus e sempre tu serás. Tu somente és Deus, não há outro igual. Deus da criação, que no trono estás. Mas eu sei, se vou bem ou vou mal, e seguro estou, sempre em tuas mãos. Não vai mudar, não vai falhar, jamais irá se abalar. Não vai mudar, não vai falhar, jamais abalará. Simplesmente Deus, não há outro igual. Deus da criação, que no trono estás. Mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que seguro estou, sempre em tuas mãos. Meu Deus é Senhor, sempre cantarei. É Senhor, em tudo posso ver que Deus é Senhor. Meu Deus é Senhor, sempre cantarei. Que é Senhor, em tudo posso ver que Deus é Senhor. Nem antes de existir, tu eras o que és, o soberano Deus, princípio e o fim. Potente, eterno Pai, o triuno Deus, fiel e grande eu sou. Cordeiro e leão, meu Deus é Senhor, sempre cantarei. É Senhor, em tudo posso ver que Deus é Senhor. Meu Deus é Senhor, sempre cantarei. Que é Senhor, em tudo posso ver que Deus é Senhor. Meu Deus é Senhor, sempre cantarei. É Senhor, em tudo posso ver que Deus é Senhor. Como igreja, nós também pecamos, nós também nos desviamos da vontade de Deus. Mas o nosso Pai, Senhor da igreja, sempre nos dá a chance de corrigirmos a nossa caminhada e voltarmos à vontade dEle. Então vamos ter esse tempo de confissão. Vamos juntos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Deus e eterno Pai, nós te louvamos por esse momento de culto e
Estamos aqui celebrando os 118 anos da Igreja Presbiteriana Independente. Nós, Senhor Deus, te agradecemos, como já temos feito no momento de adoração ao teu nome, no momento de louvor. E agora, Senhor, nós entramos diante do teu trono de graça, suplicando ao Senhor perdão dos nossos pecados. Como igreja, confessamos, Senhor, como teu servo no passado, contra ti somente pecamos e fizemos o que era mal aos teus olhos. Por isso, Senhor, suplicamos, vem e lava-nos, purifica-nos, renova-nos, Senhor, nos abençoa para que tenhamos um coração quebrantado e contrito, porque aí sabemos que o Senhor não nos desprezará. Senhor, coramos de vergonha por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades. E, Senhor, como igreja, viemos a Ti, Senhor, para Te suplicar perdão, Senhor, perdão. Cremos que o Senhor é o Deus perdoador. Cremos que o Senhor nos perdoa. Cremos que o Senhor é o Pai nosso que está nos céus. Cremos que o Senhor nos perdoa, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E então, Senhor, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, que é perdoar os Teus filhos, nós nos colocamos agora submissos ao Senhor, te implorando perdão, Senhor, perdoa. Nós cremos que a Tua palavra diz que quando nós confessamos, e agora nós confessamos os nossos pecados, e cremos que o Senhor é fiel e justo para nos purificar dos pecados e nos limpar de toda a injustiça. Por isso, Senhor, como igreja presbiteriana independente do Brasil, aqui no presbitério do Rio de Janeiro, nós confessamos os nossos pecados e nós te pedimos perdão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Que dia feliz, dia em que podemos render graças ao Senhor por mais um ano de vida da nossa amada IPI do Brasil. Igreja esta que amamos, igreja esta que ao longo dos anos vem contando a sua história. E falando em história, queremos trazer um resumo da história da IPI até a sua organização, até a sua fundação. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil é uma igreja que tem suas raízes na Reforma Protestante do século XVI, com orientação calvinista. Foi fundada em 31 de julho de 1903 por um grupo de 7 pastores liderados pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira. Os outros 6 pastores que deixaram o sínodo da então Igreja Presbiteriana do Brasil para organizar o presbitério independente foram reverendo Alfredo Borges Teixeira, reverendo Bento Ferraz, reverendo Caetano Nogueira Júnior, reverendo Ernesto Luiz de Oliveira, reverendo Antoniel de Campos Mota, reverendo Vicente Temudo Lessa. As causas que levaram à criação da Igreja Presbiteriana Independente remonta aos anos finais do século XIX. Questões missionárias e educacionais levaram o reverendo Eduardo Carlos Pereira a entrar em conflito com os missionários norte-americanos. Em 1886, ele apresentou um plano de missões nacionais com a intenção de tornar a Igreja brasileira autossuficiente o mais rápido possível para sustentar pastores, professores e evangelistas. E para dar apoio à proposta, ele toma a iniciativa de fundar, em 1887, a Revista das Missões Nacionais. Outro ponto era o desejo
de que a preparação teológica dos ministros brasileiros fosse mais adequada, isso por meio de uma instituição regular e não num sistema de tutoria, o que vinha sendo reclamado desde 1875. O grupo eduardista também reagia diretamente à política dos missionários em relação à evangelização indireta das crianças através do Mackenzie College, atualmente Universidade Presbiteriana Mackenzie. O conflito tomou outro rumo quando entrou a questão maçônica. Em dezembro de 1898, o médico Dr. Nicolau Soares do Couto Escher, recebido na igreja pelo reverendo Chamberlain, em 1885, passou a publicar, com o pseudônimo Lauresto, uma série de 12 artigos em O Estandarte, jornal evangélico fundado pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira, em 1893, sucessor de A Imprensa Evangélica, com a temática A Maçonaria e o Crente. Os artigos argumentavam sobre a incompatibilidade entre a maçonaria e a fé cristã. Por ser o jornal dirigido pelo grupo eduardista, encontrou oposição do reverendo Álvaro Reis, pastor da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, o qual, em 1899, fundou o também jornal evangélico O Puritano, onde muitas vezes debatia as opiniões publicadas em O Estandarte, acelerando as divergências, naquela altura, já latentes entre os grupos. Em março de 1902, o grupo eduardista apresentou um projeto nacionalista chamado A Plataforma, adaptado de um discurso que o reverendo Eduardo Carlos Pereira pronunciou no Seminário Teológico da Igreja em 1900. A plataforma possuía 5 pontos. Primeiro, a independência absoluta ou soberania espiritual da Igreja Presbiteriana do Brasil. Segundo, desligamento dos missionários estrangeiros dos presbitérios nacionais. Terceiro, declaração oficial da incompatibilidade da maçonaria com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto, conversão das missões nacionais em missões presbiteriais ou autonomia dos presbitérios na evangelização de seus territórios. E quinto, educação sistemática dos filhos da Igreja, pela Igreja e para a Igreja. Foi então, em 31 de julho de 1903, que o grupo eduardista sofreu seu duro golpe. Primeiro, o reverendo Álvaro Reis apresentou uma proposta que procurou anular item por item da plataforma proposta. Após debate, o missionário norte-americano reverendo Samuel Rea Gammon entrou com uma proposta que foi chamada de moção Gammon. Esta, por sua vez, focou na questão maçônica e considerou os demais itens como já vencidos. Recebeu apoio e foi a votos. A moção Gammon ganhou, levando o grupo derrotado do reverendo Eduardo Carlos Pereira a separar-se da igreja-mãe. Os 7 pastores, mais 13 presbíteros foram a pé em direção à primeira igreja presbiteriana de São Paulo, então situada na rua 24 de Maio, onde breves discursos eram intercalados pelo lema "Pela Coroa Real do Salvador". No dia seguinte, 1º de agosto, no intuito de se organizarem, procuraram constituir-se em presbitério, o Presbitério Independente. O primeiro nome dado à igreja foi Igreja Presbiteriana Independente Brasileira, ortografia da época. E assim foi organizada a igreja que já é habitualmente chamada de IPIB, uma igreja que surgiu como independente e brasileira. A igreja nasceu pequena. No entanto, o fervor inicial, que era muito grande, proporcionou à igreja um crescimento muito expressivo. Em pouco mais de 10 anos, a nova igreja quase alcançou o mesmo número de membros da igreja presbiteriana, da qual saíram em 1903. Era tão impressionante esse crescimento e tão significativo esse fervor que a IPIB ganhou um carinhoso apelido,
Igrejinha dos Milagres. Os estudiosos sugerem que 3 razões colaboraram em muito para esse crescimento inicial dos presbiterianos independentes. A pregação antimaçônica, ainda inflamados com o tema que determinou o nascimento da IPIB, conquistaram muitos simpatizantes com essa pregação, que afirmava a pureza doutrinária da Igreja de Cristo. O deslocamento de crentes para outras regiões do país, no início do século XX, muitas famílias mudaram-se para novas regiões de povoamento, particularmente em partes do estado de São Paulo, Minas e Paraná. Isso levava a mensagem evangélica junto com as famílias migrantes. A evangelização propriamente dita. Sem dúvida, diante da necessidade do anúncio do evangelho, os primeiros presbiterianos independentes eram muito fervorosos, trazendo muitas pessoas, em especial parentes e vizinhos. Que Deus continue abençoando a nossa amada IPI do Brasil. Carinhosamente, a nossa Igrejinha dos Milagres. Que ela continue pregando o evangelho, que ela continue sendo abençoada por Deus e levando esta palavra a todo e qualquer lugar que Deus assim permitir. Parabéns, IPI do Brasil, parabéns, Presbitério Rio de Janeiro. Deus nos abençoe, Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e nos dê a sabedoria necessária para continuarmos crescendo em novidade de vida. Louvando ao Senhor pela história da nossa igreja, nós vamos continuar celebrando nessa noite especial com o grupo de louvor da primeira IPI. Louvemos ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, esse cântico que também nos desafia a viver o propósito, a ser parecidos com Jesus, a viver o que Ele viveu, caminhar como Ele caminhou e seguir o exemplo do nosso Pai. Amém? Vamos louvar. Evangelho,
abençoando. Somos teus olhos à procura dos aflitos. Somos tua boca proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés andando em toda parte. Somos suas mãos curando e abençoando. Somos teus olhos à procura dos aflitos. Somos tua boca proclamando o reino de Deus. Somos teus pés andando em toda parte. Somos tuas mãos curando e abençoando. Somos teus olhos à procura dos aflitos. Somos tua boca proclamando o reino de Nós vamos louvar ao nosso Deus com esse cântico que nos convida a relembrar do poder, do chamado, do propósito que Ele tem na nossa vida, daquilo que o Senhor tem planejado para nós todos os dias. E é motivo do nosso agradecimento, sermos chamados de filhos e filhas de Deus, servos do Senhor, com um propósito, debaixo da vontade, do centro do querer do nosso Pai. Vamos louvar a esse Deus. Não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou e enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou e enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido
chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Olá, queridos irmãos e irmãs do Presbitério do Rio de Janeiro, graça e paz a todos. Nesse momento eu convido você a estarmos orando pela vida do reverendo Benício, ele que estará nos trazendo a palavra nesse momento. Convido você que você feche teus olhos e oremos juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós queremos te agradecer mais uma vez por essa noite de celebração, por esse momento de gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida da tua igreja, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Sobretudo te rogamos, Senhor, pela vida do teu servo, reverendo Benício, que nessa noite, mais uma vez, ele seja usado como teu instrumento para abençoar as nossas vidas por intermédio da tua palavra. Ser com ele, ser conosco, Senhor. Assim te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus fala à sua igreja através da palavra. E nessa noite nós temos a alegria de ter conosco, mesmo remotamente, o pastor Benício Neto, que é pastor da nossa igreja, serve lá no Presbitério de Pernambuco. Ele hoje vai nos trazer a palavra. E nós queremos convidar você a abrir o seu coração para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao coração da sua igreja, ao coração do nosso presbitério nessa noite especial. Vamos adorar ao Senhor, vamos ouvir a sua voz nesse tempo de meditação. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. É uma alegria poder estar aqui nesse dia, nesse momento de celebração. É uma alegria poder estar com vocês nessa data em que celebramos os 118 anos da IPI do Brasil. Agradeço ao Presbitério do Rio de Janeiro, à sua comissão executiva, pela confiança, pelo convite. Deus abençoe cada vez mais as igrejas deste presbitério, os pastores, pastoras, conselhos, que cada dia o Senhor continue confirmando a sua vontade em seus corações. Que Deus abençoe. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre igreja. Aliás, nós estamos celebrando 118 anos de uma igreja, de uma denominação, mais de um século de existência. Nós amamos a igreja, nós fazemos parte da igreja, e por esse amor e por tudo que sentimos, nós precisamos refletir sobre ela, precisamos pensar sobre o que desejamos para ela, precisamos pensar sobre como é a nossa ação, a nossa presença dentro, não só de uma estrutura física, que a gente costuma chamar de igreja, mas dentro dessa estrutura de relacionamentos, dentro dessa comunidade de discípulos e de discípulas de Jesus de Nazaré. Nós precisamos pensar sobre igreja, porque nós vivemos tempos difíceis e confusos, tempos onde valores são perdidos,
princípios são esquecidos ou simplesmente descartados com muita facilidade em nome do prazer imediato. Sabemos que a premissa dos nossos dias é: se é bom para você, faça. E a gente sabe que o nome disso é hedonismo, prazer pelo prazer. E no prazer pelo prazer, uma das marcas da nossa sociedade é o fácil descarte, não só de coisas, mas de relacionamentos também. A gente descarta fácil pessoas, a gente descarta fácil os relacionamentos. Essa é uma marca do nosso tempo, infelizmente. E no prazer pelo prazer, a gente acaba perdendo sentido na vida e no coração. A gente também vive tempos de extremos, ou como a gente costuma ouvir, tempos de polarização. Um fenômeno em que pessoas se colocam de um lado e de outro e uma tenta aniquilar a outra. Não há possibilidade de diálogo, não há possibilidade de revisão a respeito de opiniões e posições. Polarização. Uma outra dificuldade do nosso tempo é a presença de uma crise institucional ou uma desconfiança sobre toda e qualquer instituição. E a igreja, ela também é uma instituição, ela também é vista como uma instituição. E por isso também sofre uma grande desconfiança hoje em dia. E eu acredito que, com relação à igreja, isso acontece porque muitas vezes algumas instituições, elas prezam mais pela sua estrutura do que pelas pessoas que deveriam ser o alvo da sua ação. Infelizmente, muita gente dentro da igreja ainda acredita que a igreja são apenas estruturas. A igreja é apenas o templo. A igreja é apenas a sua história, apenas a sua tradição. Todas essas coisas fazem parte da igreja, sim, mas a gente não pode esquecer que a igreja são pessoas. Nós estamos celebrando 118 anos de história. E não estamos celebrando 118 anos de uma entidade impessoal. Estamos celebrando 118 anos da história de vida de pessoas que caminharam carregando o nome da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, sim, mas principalmente levando o Evangelho de Jesus para aqueles que não conheciam. Há estruturas? Sim. Há uma tradição? Sim, uma bela tradição, mas tudo isso é levado no coração de pessoas que decidiram participar dessa história, investindo seu tempo, compartilhando de seus serviços e contribuindo para que chegássemos nesse momento. Na Bíblia, as pessoas são a igreja. Resgatar e salvar o que se havia perdido é o que Jesus fala sobre o seu movimento. Por isso, a igreja não se resume a um prédio, a igreja não é uma religião, a igreja não é um clube, a igreja são pessoas, 2 ou 3 que se juntam por causa de Jesus, e como ele mesmo disse, pessoas que querem ser como Jesus, fazer o que Jesus pediu para fazer, fazer a vontade dele, que é o mais importante que nós podemos experimentar na vida. É isso que é a igreja. A Bíblia nos revela que a igreja, como pessoas, é criação do próprio Deus. E foi do agrado de Deus não habitar templos feitos por mãos humanas, mas habitar em pessoas. Deus habita em nós, queridos, e isso nos motiva. Isso nos impulsiona para desejarmos experimentar uma nova realidade e os propósitos que Deus tem para nós. Deus habita em nós. Aleluia por isso. O apóstolo Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo e que nós individualmente fazemos parte desse corpo. A igreja é corpo. Que imagem forte, contundente que o apóstolo Paulo empregou para definir igreja. É corpo, igreja é gente, igreja é pessoa, pessoa de Cristo, corpo que junto trabalha
o que manda a cabeça, que é Jesus de Nazaré. Paulo usa essa imagem para destacar não só a pessoalidade da igreja, mas também para destacar a unidade da igreja. E nós sabemos que unidade não é uniformidade. Como Paulo vai dizer, se todo corpo for olho, ou todo corpo for boca, isso é uniformidade. Paulo vai dizer que cada parte é importante, mesmo sendo diferente. Isso é unidade. Somos pessoas unidas, formando um movimento, formando um corpo onde nenhuma parte é melhor que a outra. Por isso, formamos uma unidade. Agora, uma questão é como nós vemos a igreja. Como vemos aquilo que estamos celebrando hoje. Porque existem algumas possibilidades de visão com relação à igreja. A gente pode ver a igreja como um entretenimento, e muita gente vê a igreja como um entretenimento. As igrejas que se concentravam em oferecer entretenimento nessa pandemia perderam muitos espectadores, pessoas que consumiram um produto. Muitas igrejas que se viam em volta a oferecer um entretenimento em um espaço físico se viam em uma situação complexa. Claro, todos nós nos vemos e nos vimos em situações complexas. Todos nós. Todas as nossas igrejas passaram e passarão por transformações que ainda vamos a digerir, analisar, estudar. Infelizmente, essa é uma característica do nosso tempo, essa presença de algo disruptivo. A pandemia realmente mudou muita coisa no existir, no ser igreja, mas não mudou a essência do que é ser igreja. Muita gente olha para a igreja e vê nela um entretenimento. Assim como todo entretenimento, quando eu vou a um teatro, a um cinema, eu olho para isso, acho isso bom, acho isso ruim, está do meu agrado ou não está do meu agrado. A minha relação com o cinema, a minha relação com o filme é uma relação de consumo, entende? Há também a possibilidade de ver a igreja como uma propriedade. Diferentemente de ver a igreja como um entretenimento, algumas pessoas podem olhar para ela como uma propriedade, onde eu invisto meu dinheiro. Logo, se eu estou investindo meu dinheiro, eu quero que tudo aconteça nela pela minha visão e com a minha permissão. Se de um lado eu posso ser um cliente da igreja, vendo-a como entretenimento, de outro eu posso ser um investidor. Um investidor que quer retorno rápido, instantâneo do investimento, entende? Então eu coloco dinheiro ou não, dependendo do retorno que é oferecido para mim, da valorização que as pessoas me dão. Se eu não sou valorizado, não dou dinheiro. Se eu sou valorizado, eu também, então, posso dar parte daquilo que eu ganho, entende? Existem pessoas que veem a igreja como uma propriedade, infelizmente. Existem pessoas que veem a igreja como um lugar onde as carências são alimentadas. Entendendo carência aqui como problemas não resolvidos internamente. E que ao invés de a gente tratar esses problemas para superá-los, a gente acaba sendo guiados por esses problemas. Aqui a igreja se torna um lugar em que eu sempre me comparo com as outras pessoas. Me comparo para que ninguém faça mais do que eu, ou seja mais do que eu, ou mais importante, ou apareça mais que eu, porque as minhas carências precisam ser supridas. Então eu vou para a igreja para isso. Tem pessoas que, infelizmente, olham para a igreja dessa forma. Também há pessoas que podem ver a igreja com a ilusão do lugar perfeito. Você certamente já ouviu, eu não vou mais na igreja porque a igreja me magoou, ou me machucou, ou alguém me magoou, ou alguém me machucou. Pessoas que olham para a igreja com a ilusão de que é um lugar perfeito. Nela as pessoas não erram. As melhores pessoas do mundo estão ali. Ninguém tem carências, ninguém tem necessidades.
todos são socialmente ativos, tudo funciona como deveria funcionar, porque afinal de contas é de Deus. Então tudo precisa ser perfeito, principalmente as pessoas. E a gente sabe que olhar a igreja assim, como todas essas visões, igreja como entretenimento, igreja como uma propriedade minha, igreja como um lugar em que eu afirmo as minhas carências, ou igreja como um lugar perfeito, tudo isso gera em nós frustração. Frustração. E sabe qual é o problema com essa visão sobre a igreja? É que quando a gente vê a igreja como entretenimento, como propriedade, como um lugar de alimento das nossas carências, ou como um lugar perfeito, o centro de tudo somos nós mesmos. A gente percebe que olhando para a igreja dessa forma, o que é mais importante sou eu. O que é mais importante é o que está do meu agrado, é se atendeu às minhas expectativas, é se me satisfaz. Eu acabo sendo a medida de todas as coisas. E não é nada disso que Jesus tem em mente quando cria o seu movimento, quando cria a sua igreja. A Bíblia deixa isso muito claro. Quando Jesus inaugura um movimento que vai ser conhecido como igreja, ele não cria um lugar para matar o tempo. Ele não cria um lugar para desencargo de consciência. Jesus não gera novos donos de novas estruturas religiosas. E muito menos Jesus mima os seus discípulos ou mima as pessoas o tempo inteiro para que elas se sintam felizes, querendo atender sempre às expectativas das pessoas que o seguiam. Muito pelo contrário. E na Bíblia, queridos, quando a gente lê a Bíblia de forma atenta, a gente percebe em Jesus toda a base para esse movimento que é dele, que ele construiu. Em Mateus 6, 22 e 24, já que a gente está falando sobre como olhar a igreja e as maneiras equivocadas de olhar a igreja, Jesus fala sobre o nosso modo de olhar. Mateus 6, do verso 22 ao 24. Jesus fala sobre o que está por trás, muitas vezes, do nosso modo de tratar a vida e lidar com os outros. Jesus fala do nosso modo de olhar. Ouça esse texto, Mateus 6, 22 a 24. Diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu quero pegar esse texto, que está dentro de um contexto tão especial no Sermão do Monte, e propor que a gente treine o nosso olhar. Eu quero propor nessa noite que eu e você, algo que eu tenho buscado fazer na minha vida, no meu ministério, na coordenação do CTM Online, Deus me deu a graça hoje de ser o coordenador, eu quero propor que a gente treine o nosso olhar. Baseado nesse trecho do Sermão do Monte, Mateus 6, do 22 ao 24. Treinar o nosso olhar. Em primeiro lugar, olhando para cima. Sim. Se a minha tentação, se a nossa tentação é olhar para a igreja como um produto de consumo, consequentemente, eu vou olhar para o culto como uma apresentação, onde eu vou assistir ali um espetáculo, onde eu vou assistir ali uma apresentação, onde eu vou criticar, onde eu vou poder sair e dizer foi bom, foi ruim, me agradou, não me agradou.
Então, olhando para cima, eu preciso resgatar a verdade de olhar para Deus enquanto eu faço culto. Porque uma verdade, irmãos e irmãs, é que nós não estamos aqui assistindo um culto, nós estamos aqui vivendo e oferecendo a Deus o nosso culto, a nossa adoração. Então, culto não é algo que eu assisto, culto não é algo que eu consumo, o culto é algo que eu presto a Deus e eu preciso fazer isso de todo o meu coração, oferecendo a Deus a minha adoração, a minha vida, reconhecendo que sem Ele eu nada sou e nada posso fazer. Olhando para cima, eu participo da igreja não como um observador, mas eu participo da igreja como alguém que sabe o propósito maior de estar ali, que é adorar a Deus, que é cultuar a Ele, que é Deus no centro da nossa vida, da nossa existência. Ele é o mais importante na igreja. E é propósito dele que eu e você estejamos aqui, nesse tempo, nesse momento. É para ele que fazemos tudo. Olhe para cima, olhe para Deus. Adore, cultue a Deus, ofereça a Ele seu coração nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Não esteja aqui na sua casa ou no seu culto amanhã, na sua comunidade local, ou também o seu culto online. Não participe esperando receber um produto para você consumir. Você está aqui, nós estamos juntos aqui, nós estamos juntos como igreja, nós estamos na IPI do Brasil, porque Deus é o centro da nossa vida. Esse é o movimento, queridos. Olhar para cima, a igreja existe para adorar a Deus. Ele é o principal. Uma segunda proposta, um segundo movimento que eu quero colocar aqui para vocês é olhar ao redor, claro. Olhar para cima, buscar que o nosso olhar seja o olhar de Jesus, que a nossa adoração seja aquela que Jesus nos ensina, que a nossa oração seja aquela que Jesus nos ensina, mas também olhar ao redor, é o segundo movimento. O desafio de olhar para o meu irmão. Olhar para o meu irmão não para procurar algo nele que seja inferior a mim ou melhor que eu. Olhar para o meu irmão não para me comparar com ele, entende? Esse não é o objetivo. Quando olhamos para o movimento de Jesus, nós vemos entre os seus discípulos todo tipo de gente. Pessoas de várias profissões, famílias diferentes, rendas diferentes, posições sociais diferentes, até mesmo posições políticas diferentes. Está lá no movimento de Jesus. No grupo de discípulos, nós temos um homem como Mateus, judeu de judeu, com uma visão formal sobre o relacionamento com Deus. Por outro lado, temos um Pedro que fala sem pensar muitas vezes, que é judeu sim, mas certamente sem muita profundidade devido à sua condição. Temos um outro Simão chamado Simão o Zelote, Zelote como um grupo, né? Um grupo político de resistência, que queria, através da força, tomar Israel do Império Romano, e estão lá, são os discípulos de Jesus. Olhar ao redor é, queridos, perceber a beleza da diferença. Não somos iguais. Temos formações diferentes, temos muitas vezes opiniões diferentes, mas há algo que é maior que tudo isso. E se não for maior que tudo isso, tem alguma coisa errada nas nossas prioridades. Se a minha posição diante da vida ou de qualquer coisa elimina você como meu irmão, então tem algo que está dominando o meu coração e não é a palavra de Deus e nem a vida de Jesus. Se queremos um grupo de pessoas que seja exatamente igual a nós, a gente precisa escolher outro lugar. Mas se nós queremos ser uma unidade de pessoas que olham para Jesus, que olham para cima, para Deus, mas também olham em volta, olham para o meu irmão, olham para aqueles que precisam da minha ajuda, olho para os que são da minha casa, olho não para comparar, mas olho para perceber que o amor de Deus é tão grande que alcançou alguém como eu, e alguém como você, e alguém como aquele que está ao nosso lado. Você entende isso?
Olhar ao redor significa não desconsiderar que igreja são pessoas e que essas pessoas não são iguais a mim. Terceiro movimento, olhar para fora. Já estou terminando. A igreja é a única sociedade do mundo que existe em benefício daqueles que não são seus membros. Você sabia disso? Quando servimos outras pessoas, pensamos menos em nós mesmos. Isso é verdade. Os nossos problemas parecem diminuir quando a gente se relaciona com a intenção de abençoar o outro. A igreja é a comunidade dos chamados para fora. É isso que o nome grego eclésia significa. Reunião de pessoas chamadas para fazer diferença no mundo. Servir faz parte da essência do ser igreja. Nós somos chamados para servir. Para sermos sinais do amor de Deus, da ação de Deus no mundo. Se não olharmos para fora, iremos brigar sempre aqui dentro. Porque ser igreja dentro de uma estrutura não resume quem somos chamados para ser. Servir. E claro, é importante que a gente diga e pense que servir não como uma estratégia, mas servir porque é isso que nós somos. É isso que nós somos chamados a fazer. Servir não com segundas intenções, mas com a principal intenção de mostrar a graça e o amor de Deus que nos alcançou. Servir. Às vezes, nossos templos passam tanto tempo fechado durante a semana. E eu sempre ouvia isso no seminário, o pastor Júnior, reverendo Arivan Júnior, o reverendo Leonardo de Araújo Neto, que são amigos contemporâneos do seminário, o reverendo Shoa, lá do STF, também estudamos juntos. A gente sempre ouvia, né? Nossas igrejas passam tanto tempo fechado. Essas estruturas que não são essencialmente o que é ser igreja, elas são lugares que acolhem a verdadeira igreja que sou eu e você, e elas podem sim servir. Quantas necessidades estão à nossa volta? Olhar para fora é ter essa sensibilidade de Jesus, perceber as necessidades que estão em volta e ser um sinal do reino de Deus, ser um sinal daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você entende isso? Olhar para fora, olhar para cima, olhar em volta, olhar para fora. E, claro, olhar para dentro. Para dentro. É olhar para nós na perspectiva da graça. Saber que nós somos amados por Deus, não porque merecemos, mas porque Deus é amor e o seu amor é graça. Não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais, nada que eu possa fazer para que Deus me ame menos. Você certamente já ouviu essa frase em algum lugar. Sabe, a verdade dessa frase está exposta em João 3,16. É isso que esse verso significa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu seu Filho porque é amor e porque ama. Agora eu preciso crer que o que Jesus fez por mim é suficiente para que eu tenha vida e vida em abundância. Olhar para dentro é olhar para a minha vida e a minha fé e perceber se ela é baseada na graça ou no meu merecimento, no mérito. Se a minha fé é baseada no amor ou no toma lá da cá. Se o que eu mais desejo é odiar ou servir. Olhar para dentro de mim é me perceber como alguém que foi alcançado pela graça e que agora é chamado para ser reflexo dessa mesma graça. Pense por um momento na totalidade dos seus erros, dos erros que você mais se envergonha, dos seus piores pensamentos e ações, nas vezes em que suas palavras feriram pessoas que você ama, mesmo que elas tenham merecido ou não, isso não é uma questão, mas pense por um momento que mesmo diante de tudo isso,
que eu tenho na minha vida, e eu sei que você também tem. Diante de tudo que fizemos e do que ainda vamos fazer, Deus nos ama e deseja que sejamos reflexos desse amor. Olhar para dentro é aprender de uma vez por todas que somos amados, para então perceber que é possível amar de volta. Em nome de Jesus. Se a nossa visão da igreja é que a igreja é um lugar de entretenimento, Jesus nos convida para um novo movimento onde a prioridade é o serviço. Servir a Deus, em primeiro lugar. E claro, isso vai nos levar inevitavelmente, viu? A servir ao próximo. Se a nossa visão de igreja é de propriedade, onde eu invisto meu dinheiro, Jesus nos chama para um movimento onde ninguém é superior a ninguém, por motivo algum. Considerem-se uns aos outros superior a si mesmos, diz Paulo. Enquanto na nossa cultura manda quem pode, no reino de Deus, todos nós somos igualmente importantes e com dons diferentes. Se a nossa visão de igreja é a igreja como alimento das nossas carências não tratadas, Jesus nos convida para descansar nele e confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Se a nossa visão da igreja é como um lugar perfeito, sempre ouviremos de Jesus: eu não te condeno, vá. E porque você é aceito, você não precisa pecar mais. Jesus sempre nos dá novas chances, pois suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então eu vou olhar as pessoas não de cima para baixo, mas no mesmo nível, sendo apoio, suporte, servindo e amando. Olhando para Deus, à minha volta, para fora e para dentro de mim. Deus te abençoe. Parabéns, IPI do Brasil. E que juntos possamos continuar essa história, continuar esse movimento de amor, de serviço, de graça, de encontro e de novas chances, para a glória de Deus. Amém. Depois de edificados e desafiados pela palavra de Deus, vamos juntos, e aí em vários lares no nosso estado, louvar ao Senhor com o hino oficial da nossa igreja, um pendão real. Vamos louvar ao Senhor com o hino 412 do nosso inário, celebrar ao Senhor a nossa existência, a nossa história, a nossa fé, celebrar ao Senhor pela nossa igreja. Louvemos ao Senhor. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendem, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alteguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Exformados já os densos batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alteguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alteguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo
Queridos, estamos chegando ao fim do nosso culto e nós queremos, nessa noite especial, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Pedir que Deus continue abençoando a nossa igreja e, de forma muito especial, o nosso presbitério do Rio de Janeiro. E queremos convidar o pastor Léo Bran, que é nosso primeiro secretário e pastor na nossa congregação em Araruama, a nos conduzir nessa oração, encerrando assim com a bênção dos apóstolos, essa nossa noite de festa. Deus abençoe, vamos todos orar, encerrando esse momento. Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe o seu presbitério. Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós chegamos ao final do nosso culto em ação de graças por mais um ano da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Então vamos orar, vamos suplicar a bênção de Deus sobre a nossa amada igreja. Querido Deus e eterno Pai, com grande alegria nós oramos a Ti neste momento, agradecido a Deus pelo culto que nós, presbiterianos independentes, aqui do Presbitério do Rio de Janeiro, estamos prestando a Ti, pelo aniversário da nossa querida Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Louvamos ao Senhor, porque todos estes anos o Senhor tem sustentado esta igreja, para que ela continue a sua missão, que o Senhor continue a levantar homens e mulheres de valor, para que continuem a conduzir os destinos desta igreja segundo a Tua vontade, ó Deus. Receba, portanto, o louvor, a adoração que prestamos a Ti, como agradecimento pela existência desta igreja, e que na continuidade da caminhada da IPI do Brasil, muitas pessoas possam vir a conhecer a Cristo, novos discípulos sejam formados para fazer parte desta igreja e adorar ao Senhor, o nosso Deus. Por isso, abençoa toda a liderança do nosso presbitério, cada pastor, cada pastora, missionário, missionária, cada membro, ó Deus, da IPI do Brasil, onde estiver. Que o Teu Evangelho, de forma clara, genuína, seja pregado por esta igreja, para que pessoas possam conhecer o Cristo do Evangelho, o Cristo do amor, o Cristo da paz, o Cristo da vida eterna. Ajuda, ó Deus, e coloca a Tua bênção de cuidado sobre cada irmão, cada irmã desta querida igreja. Nós oramos no poderoso nome de Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Seu Espírito Santo estejam sobre todos nós, filhos e filhas de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. E Deus abençoe.